Olá, eu sou o Lucas e aqui comigo eu tenho o Paulo e o Diego. E o objetivo desse nosso vídeo é mostrar o nosso projeto de tradutor de código Morse em Java. E brevemente mencionando aqui as três classes, né, que compõem o nosso projeto. A gente tem a classe árvore binária Morse, né, que ela contém toda a estrutura dos nós e dos métodos para montar e para navegar ao longo da árvore binária em Morse. A gente também tem a classe teste árvore, que ela tem só um exemplo prático ali para validar a inserção e a decodificação. E também que a gente tem a nossa classe main, né, que seria ali a interface, né, para o nosso usuário poder acessar as opções para codificar e decodificar. Enfim, mais para frente a gente vai mostrando na prática os testes. A classe árvore binária possui um nó, que vai receber um caractere, e tem os nós da esquerda e da direita. A raiz é onde nós iniciamos a árvore. O método inicializar vai atribuir um caractere nulo a essa árvore para iniciar todo o percurso que nós vamos percorrer. O método de inserir caractere vai receber um código Morse e o caractere que nós queremos atribuir a esse código. Nós vamos varrer cada um dos caracteres desse código Morse. Se o caractere for igual a um ponto, nós nos movemos para a esquerda. Se for igual a um traço, nós nos movemos para a direita. E depois que nós percorremos todos os caracteres, nós vamos atribuir esse caractere para o caractere atual que nós estamos. Então ele segue essa estrutura. Traços vão para a direita e pontos vão para a esquerda. Buscar caractere, nós vamos passar aqui o código Morse e nós vamos percorrer cada um dos caracteres desse código. Se for um ponto, novamente, nós vamos para a esquerda. Se for um traço, nós vamos para a direita. Depois que nós percorremos cada um desses caracteres, nós vamos exibir o caractere que nós encontramos. Método decifrar mensagem. Nós vamos passar uma mensagem Morse e vamos percorrer cada um dos caracteres dessa mensagem. Se o caractere for diferente de vazio, nós vamos adicionar esse símbolo Morse na string atual. A partir do momento que ele for igual a vazio, a primeira coisa que nós vamos verificar é se o próximo caractere dessa string é vazio também. Porque se for vazio, nós vamos adicionar um espaço na mensagem para que elas não fiquem todas grudadas. Depois disso, nós vamos verificar se o tamanho de atual é maior que zero, ou seja, quer dizer que existe um sinal Morse ali. Nós vamos buscar esse caractere e atribuir a mensagem decifrada. Depois nós vamos atualizar o atual com vazio para limpar. E caso haja um espaço, nós adicionamos esse espaço na mensagem e atualizamos o índice. No final desse while, nós vamos verificar se ainda existe alguma coisa em atual. Caso esteja, nós vamos buscar novamente esse caractere, vamos atribuir a mensagem decifrada e no final de tudo nós devolvemos essa mensagem que foi decifrada. No método de criar Morse, nós vamos atribuir uma mensagem que nós desejamos transformar em Morse. Aqui nós temos os sinais e os caracteres correspondentes. Nós vamos varrer cada um dos caracteres dessa mensagem. Se o caractere for um espaço, nós atribuímos o espaço a essa mensagem. Caso ele não seja, nós vamos verificar se esse caractere corresponde ao caractere que está aqui no array de caracteres e nós vamos atribuir o sinal correto a ele, que no caso está aqui em sinais. No final de tudo, nós vamos retornar essa mensagem codificada. O método de preencher a árvore, como o próprio nome diz, ele preenche a árvore com os sinais e os caracteres correspondentes. Então, cada um desses sinais Morse é correspondente a um caractere. Então, a gente faz isso nesse método, para popular essa árvore. E aqui o método de exibir árvore, nós vamos percorrer cada um dos caminhos que estão presentes nessa árvore. Isso daqui está sendo feito de maneira recursiva e ele está utilizando a estratégia pré-ordem. É semelhante a uma árvore binária convencional. Agora o Diego vai explicar como funciona a classe teste árvore. Bom, aqui na classe teste árvore.java, a gente tem um exemplo prático, né, para validar a inserção e a decodificação. Bom, e nesse caso nós temos aí apenas escrito aí SOS. E a gente pode verificar, né, que aqui é inserido o caractere O,
e em seguida é inserido o caractere S, né? E após isso, né, a gente chama o método exibir árvore Morse, que por fim ali printa a mensagem SOS. Perfeito. E agora aqui explicando a nossa classe main, né? Nosso método main, ele lida justamente com a interface, né, que o usuário vai interagir com o código para ele ter acesso a todos os métodos, né, que a gente tem disponível. A primeira opção que a gente tem ali seria para codificar uma mensagem em texto. Então, a gente vai inserir uma mensagem, só dando um exemplo aqui, seria a mensagem Olá Mundo, né? Enfim, aí ele gerou aqui para nós o código Morse. Agora, se a gente selecionar a opção 2, que seria para decodificar essa mensagem, ele vai justamente usar a mesma lógica que foi apresentada antes, para ele vai varrer todos os caracteres e ele vai, se a gente der um enter aí, vai printar justamente de volta a mensagem Olá Mundo, né? Enfim, mostrando que ele consegue fazer essa decodificação tanto do texto para o Morse quanto do Morse para o texto. Se a gente for para a próxima opção aqui, que seria o buscar caractere por código Morse, enfim, a gente só vai inserir um código, um teste aqui, né? Um caractere, e ele vai, aqui no caso foi o P, né? Ponto, traço, traço, ponto, traço, traço, ponto. E, por fim, a gente vai, aqui na opção 4, seria só exibir a árvore Morse, que ele vai aqui fornecer toda a o nosso, os caracteres possíveis, né? Todo o nossa lista possível de caracteres, todas as letras, todos os números, enfim, com suas respectivas versões em Morse. E com isso, dessa maneira, a gente conclui a apresentação do nosso trabalho de tradutor de Morse em Java.